Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai ver um conceito bem interessante que está presente em matemática, que é a teoria de conjuntos, que também está presente no Python. O Python oferece alguns recursos para lidar com esse conceito, porque é um conceito bem interessante e facilita muito algumas operações quando você está programando alguns códigos, tá? Então, qual que é a ideia de conjunto, né? O conjunto você pode entender como uma lista de valores que não se repetem. Conjuntos têm propriedades interessantes, que a gente pode identificar basicamente quando elementos estão presentes em um conjunto e também estão presentes em outro, eles estão presentes na interseção entre eles, né? Então a gente consegue coletar esses valores. A gente também consegue identificar quando elementos de um conjunto não pertencem a outro e a gente elimina aqueles que pertencem, por exemplo, a gente consegue também coletar essas informações no Python. Então, como é que a gente pode fazer isso na prática? Então, né, a gente tem aqui duas listas que eu criei aqui para exemplificar, né? Duas listas de números, lista um e lista 2. A lista um eu tenho números aqui que eu digitei: 1, 2, 3, 5, 3, 6, 9, 10. Percebam que o número 3 se repete, tá? E a lista 2 eu tenho aqui basicamente quatro números, que é o 2, 4, 6 e 8, né? E eles são, inclusive, números pares. Se você quer aprender a manipular números pares, identificar números pares e tudo mais, também volta alguns vídeos aí que a gente tem já no canal aí, vídeos sobre isso, beleza? Então eu tenho essas duas listas e eu quero basicamente utilizar as propriedades de conjunto no Python para, enfim, brincar com essas informações aqui. Executei essa célula, essas listas foram criadas, vou executar o print para a gente ver. Então a gente tem ah, nossas listas aqui dos números que eu acabei de comentar. Indo aqui para a parte que nos interessa, né, como eu posso criar um conjunto que vai ter as propriedades de conjunto que eu comentei, com base em lista de valores. Então, eu posso utilizar a função set do Python. Essa função transforma uma lista em um conjunto, e aí esse conjunto tem as propriedades que eu comentei. Então, para vocês verem aqui apenas um print, né? Então, eu estou fazendo um print da lista um, lista 2, só que eu estou chamando a função set, ou seja, eu estou transformando essa lista em um conjunto. E aqui eu estou utilizando o separador contra a barra n, que significa basicamente que o meu print vai mostrar uma informação, depois na próxima linha ele coloca a próxima, tá? Então, se você não sabia o que esse CEP aqui, esse parâmetro que é do print faz, ele faz isso. Não tem nada a ver com os conjuntos. Então, eu vou mostrar a lista um e a lista 2, só que agora como conjuntos, e não como listas. Eles são conjuntos, né? Se eu utilizar uma outra função aqui, inclusive, do Python, que é type, colocar esse set, lista um dentro dele e executar, ele vai dizer que o tipo, né, essa type retorna um tipo de alguma coisa do Python, o tipo disso daqui que eu coloquei dentro é set, que é conjunto. Beleza? Se eu tirar aqui o set, por exemplo, deixar só o type, ele vai dizer que lista um é uma lista. Isso também é uma forma da gente identificar o tipo do objeto no Python. Então, vamos utilizar aqui algumas operações de conjuntos. Eu posso, por exemplo, identificar os elementos que estão no meu conjunto um e que não estão no conjunto 2. Quais são as informações que estão na lista um e não estão na lista 2? É justamente as informações 1, 3, 5, 9 e 10. Se a gente voltar aqui para os valores originais, 1, 1, 3, 5, 9 e 10 não estão na lista um, mas não estão na lista 2. Então, na lista 2 não tem 1, 3, 9 e 10. Beleza? Aqui, inclusive, na lista um, o 3 que estava duplicado, ele não está mais. Aqui na original ele estava duplicado, mas como é um conjunto, essas informações não estão duplicadas, então o 3 aparece apenas uma vez. Mas deu para perceber que a subtração de um conjunto, né? Quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou pegando os elementos que estão na lista um e não estão na lista 2. Se eu faço o contrário, né, ou seja, eu faço um set, um conjunto da lista 2 menos o conjunto da lista um, eu vou ter os elementos que estão na lista 2 e não estão na lista um, que são exatamente o 4 e o 8. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, o 8 não está na lista um, o 4 também não está na lista um, o 2 e o 6 estão, né? Então, o 2 e o 6 estão, eles não foram retornados nessa operação aqui de conjuntos, tá? E se eu quiser pegar a interseção, qual que é a ideia da interseção? É os valores que estão na lista um e que também estão na lista 2, ou vice-versa, os valores que estão na lista 2 e que estão na lista um. Então, eu posso fazer a mesma ideia, né? Set, lista um ponto intersection, set, lista 2. E aí ele vai me retornar quais os elementos da lista um ou do conjunto um aqui nesse caso, né? Que estão no conjunto 2. E assim sucessivamente, quando eu quero fazer lista 2 interseção com lista um. E vocês vão ver uma coisa interessante, que é o seguinte: percebam que a interseção da lista um com a lista 2 foi 2 e 6, e da lista 2 com a lista um foi 2 e 6 também. E faz sentido, né? Se eu tenho dois conjuntos, e o elemento 2 e 6 está no conjunto um e o 2 e 6 está no conjunto 2, independente se eu olho para o conjunto 2 primeiro ou para o conjunto um primeiro, esses elementos estão nesses dois conjuntos, né? Então, eles vão ser retornados independente da direção que eu olho para esses conjuntos. Se quiserem mais conteúdo de conjuntos, comentem aí, eu faço mais vídeos mais detalhados. Mas é isso aí, espero que tenham curtido e até a próxima.